E para entender um pouco mais sobre isso, para falar com a gente sobre o dia do HPV, estou recebendo aqui a médica ginecologista, a doutora Michele Rodrigues. Doutora, muito obrigada, bem-vinda aqui ao nosso programa. Eu que agradeço pela lembrança e por estar aqui para trazer informação da melhor qualidade. Bom, eu até comecei falando que esse é um vírus muito comum, inclusive, mas que ainda gera muitas dúvidas. Para a gente começar o nosso bate-papo, doutora, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que, de fato, o que é o HPV. Então, o HPV ele é um vírus, né, que tem como desenvolvimento uma afinidade pelo tecido cutâneo mucoso do organismo. Por isso que ele tem afinidade não só pela boca e orofaringe, mas também pela vagina, vulva, colo do útero e também ânus e pênis, no caso do homem. E por que ele é tão comum? Então, ele é um vírus de muita facilidade de proliferação, de multiplicação. E aí, nessa multiplicação, ele acaba tendo mais facilidade de transmissão e de permanência dentro do organismo e, assim, podendo causar tanto as infecções que a gente chama as verrugas genitais, como também tendo o poder de correlação do câncer genital, que aí envolve, novamente, câncer de colo uterino, câncer de pênis, câncer de vagina, de vulva, ânus e até mesmo de orofaringe. Então, toda pessoa que tem o HPV desenvolve o câncer ou não necessariamente? Felizmente não, né? Então, isso é um primeiro alerta que é preciso ser reforçado. Então, embora o 99%, por exemplo, do câncer de colo uterino na mulher esteja correlacionado com o HPV persistente, mas não é a mesma coisa com relação às infecções. Então, existem mulheres que podem, no decorrer da vida, ter várias infecções por vários tipos de HPV, mas também ter a capacidade de eliminá-lo e nunca desenvolver o câncer e nunca sequer desenvolver uma lesão precursora de câncer. No entanto, naquelas mulheres em que ano a ano esse HPV persiste no organismo dela, aí começa a ter o maior risco de apresentação do câncer de colo. Doutora, e como identificar o HPV numa linguagem mais popular? Então, clinicamente, a forma mais simples de apresentação são as verrugas genitais, né? Então, são formações que podem surgir na região simples da vulva, que é visível, ou do pênis, e que vai se apresentar desde uma pequena pápula, uma pequena elevação, que pode ter a mesma coloração da pele, pode ser discretamente mais amarronzada ou um pouco mais arroxeada, pode ter relevos, e pode se apresentar de forma única ou de forma disseminada na região genital, formando inclusive uma massa mesmo com apresentação tumoral. E como identificar sintomas? Tipo, a pessoa sente alguma coisa ou só é visualmente mesmo? Praticamente, para que ela possa perceber, ela vai perceber essa mudança no relevo, pode, através do espelho, olhar na região genital essas lesões, mas no que diz respeito, corrimento, dor, irritação, praticamente coceira, febre, essas são coisas pacientes assintomáticas. Nesse âmbito, desses sinais e sintomas, realmente a maioria vai passar desapercebido. E daí a importância da prevenção, e daí a importância de se falar e de se repetir sobre a avaliação ginecológica, os exames periódicos, porque aí o profissional que vai estar monitorando essa mulher e vai estar monitorando os exames é que vai ser capaz de descobrir se ela tem ou não tem. Você falou que existe um nível, né? Como é que a gente pode classificar, então, o HPV? Na verdade, o HPV hoje, sabemos que existem vários tipos de HPV. Existem os tipos que são ditos de baixa oncogenicidade, que são aqueles que têm menor potencial agressivo e, portanto, menor propensão da persistência e do desenvolvimento do câncer. Mas existem os HPVs de alta oncogenicidade, que eles já têm um nível de agressividade maior e podem ter, diante de um sistema imune não tão competente, ter maior propensão para o desenvolvimento das lesões precursoras e do câncer de colo. Só que isso nós estamos falando de HPV, mas trazendo para o universo feminino e trazendo para o universo do colo em si, o HPV, uma vez persistindo naquela mulher, ele pode desencadear lesões que a gente chama de baixo grau,
ou seja, com baixa propensão de evoluir para um câncer, e aquelas lesões que são ditas de alto grau. E essas sim são as preocupantes, são essas que realmente têm a maior probabilidade de evoluir para um câncer e, portanto, devam ser tratadas o mais precocemente possível. Como saber se tem essa lesão de alto grau? Durante muito tempo, a principal forma de rastreamento dessas lesões foi o Papa Nicolau, que é a citologia oncótica ou a colpocitologia oncótica, que é aquele exame preventivo que seria realizado anualmente a partir dos 25 anos. E a partir da realização periódica desse exame, em algum momento vai mostrar uma alteração, e essa alteração persistindo, a depender dela ou da persistência dessa alteração, se encaminharia para um exame visual amplificado, que é a colposcopia, e identificando uma lesão visível através da colposcopia, a biópsia e aí a confirmação histológica. Mas, recentemente, o Brasil, o Ministério da Saúde, incorporou como teste primário a pesquisa direta do HPV. E isso nos traz uma vantagem que muitos países já estão logrando o êxito dessa vantagem. Por quê? Porque se eu descubro primeiro quem são as mulheres que têm o HPV de alto risco, que são as mulheres que são, de fato, as que têm maior vulnerabilidade para uma lesão de alto risco e, portanto, de propensão do câncer de colo. Então, se eu descubro essas pacientes, eu consigo focar nessas pacientes a colposcopia e agilizar todo o processo sem passar pela questão da citologia. Mas, no entanto, esse teste ainda precisa ser implantado em todo o Brasil, embora tenha sido determinado pelo Ministério, mas ainda está passando pela implantação inicial. A gente espera que como nós temos um país muito grande, essa implantação ela demore um pouco para existir. Então, no momento, nós temos dois formatos desse preventivo e desse rastreamento. Aquelas que têm a possibilidade de já entrar no programa de rastreio através da pesquisa do HPV, ótimo, porque ela vai fazer e se negativo, ela vai seguir para repetir a cada 5 anos. Ou então, aquela que ainda não tem a possibilidade, o acesso à pesquisa do HPV, os médicos vão continuar oferecendo a citologia oncótica ou o Papa Nicolau anualmente. Entendi. Doutora, o HPV é um vírus. Em que momento ele aparece na pessoa? A principal forma de transmissão do HPV é, de fato, a transmissão sexual. Não há necessidade, entretanto, de haver a penetração para ter a transmissão, porque através das pequenas fissuras, né, que surgem ali no contato íntimo, de pele a pele, de mucosa e mucosa, pode acontecer a transmissão. Existe vacina para o HPV? Felizmente, a estratégia da vacina contra o HPV é uma estratégia hoje que é considerada como prioritária na prevenção do câncer de colo, porque ela contém alguns vírus que são oncogênicos, de maior potencial oncogênico e que estão mais relacionados ao câncer de colo, inclusive no Brasil. Mas ela também tem, na sua formulação, traz a imunidade contra vírus que são HPVs de baixo grau, que são os responsáveis pelas verrugas. E, portanto, também teria esse benefício da prevenção das formas clínicas verrucosas. E quem deve se vacinar? Hoje, pelo Ministério da Saúde, a vacina quadrivalente, que traz a proteção do 6 e do 11, e que são os de baixo potencial, e do 16 e 18, que são os de alto potencial, ela é dirigida prioritariamente para os adolescentes, homens e mulheres. Então, homens também tomam vacina? Também tomam a vacina, já faz algum tempo que eles estão inseridos no programa, e seria de 9 a 14 anos, dose única. Então, não tem desculpa para se prevenir dessa condição. Dose única para esse grupo. Mas também o Ministério da Saúde delibera a vacina ampliando o tempo para 45 anos para aquelas pacientes que estão passando por algum problema de imunossupressão, como é o caso das que convivem com HIV ou que convivem com condições de imunossupressão como um transplante ou mesmo as pacientes oncológicas. Essas também podem receber a vacina, mas para elas são 3 doses
e elas podem receber até os 45 anos. Isso é muito importante. Muito importante mesmo, né, doutora? Doutora, só para encerrar, me diga qual é a principal diferença entre o HPV e a herpes? Então, a herpes também é um vírus. Também, apesar de ter dois tipos de vírus, que é o vírus 1, que seria mais relacionado às lesões de boca, e o vírus 2, que seria mais relacionado às lesões genitais, hoje há uma confusão, então eu posso ter a apresentação do vírus 2 na boca e do vírus 1 na região genital, mas praticamente só são dois vírus. Eles também têm uma afinidade pela questão da pele, né, do contato íntimo, e que exatamente por conta disso não há necessidade também da penetração para poder ter transmissão. Também não tem cura ainda, não tem um medicamento que cure a herpes, assim como o HPV também não tem. Só que a herpes, ela ocorre as manifestações em forma de recorrência. Então, toda vez que a sua imunidade baixa, num certo nível, a herpes pode manifestar. E a manifestação clínica principal são as lesões vesículo-bolhosas. Elas são pequenas bolinhas, né, de água, de líquido, claro, extremamente dolorosas e muito difíceis de passarem despercebidas. Já o HPV é exatamente o contrário. Pode até apresentar-se na forma de verruga, mas na maioria dos casos são assintomáticas. É isso, para a gente entender ali um pouquinho a diferença também, né? Embora seja parecida, mas tem essas diferenças, né, doutora? Muito obrigada pela conversa de hoje, para a gente falar sobre esse tema, né, que é o vírus do HPV, que a gente trouxe, que é muito comum, mas é importante ter o diagnóstico, se prevenir também, porque tem prevenção, né, doutora, que é o mais importante, e falar mais sobre isso para que mais pessoas entendam sobre o assunto e possam, de fato, se prevenir. Hoje, no Brasil, cerca de 20 mulheres morrem diariamente por conta de formas avançadas do câncer de colo uterino. Algo que a gente não pode se conformar, uma vez que nós temos prevenção, através da citologia, temos agora o teste do HPV e temos a vacinação contra o HPV. Então, não podemos, em momento nenhum, descansar, se conformar com essa realidade, porque é um câncer plenamente evitável. É isso, obrigada, tá, doutora, pelas informações, e esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.